Após o deus do destino da Terra perder uma aposta para o deus-chefe de Galdárdia, ele oferece 10 almas medíocres da Terra, e o deus-chefe decide que essas almas irão receber uma nova chance, e entre elas está um assalariado que em sua vida anterior era muito dedicado à sua profissão, e em sua nova jornada ele se tornará um curandeiro e fará de tudo para ser o melhor. E aproveitando a deixa, se inscrevam em nosso canal e deixem aquele like bonitão, hein? Valeu! Um jovem trabalhador muito esforçado sentiu uma onda de alegria ao atingir o seu objetivo, finalmente garantindo a promoção que esperava ansiosamente. Mal sabia ele que um destino fatídico o aguardava. Enquanto o policial subjugava com sucesso um assaltante armado, um disparo acidental da arma acertou o nosso jovem trabalhador. E em seus momentos finais, ele somente pensava na promoção que iria ganhar. Uma luz aparece e uma voz se dirige àquele jovem. Ele vai reencarnar em uma terra muito parecida com o seu antigo mundo. No entanto, esse novo local é repleto de magia e monstros. E foi assim, pelo poder de Deus, pelo menos é o que ele acha, que ele reencarnou no mundo de Galdárdia. Ele começou a se perguntar sobre reencarnação, se realmente era isso que estava acontecendo, até que é surpreendido por um dragão gigantesco pairando sobre a sua cabeça, e uma voz começou a guiá-lo, dizendo que daria os conhecimentos básicos e o ensinou como acessar os seus status, assim como a importância deles. E a voz também informou que a sua idade e raça já haviam sido pré-determinadas, e o restante ele poderia decidir por si mesmo. Após algum tempo tentando escolher o seu novo nome, ele decide por Luciel. Em seguida, ele escolhe suas habilidades, que são avaliação de domínio, artes marciais, controle mágico e sorte monstruosa. E como profissão, ele escolhe curandeiro, pois além de ser uma classe que geralmente não entra em confronto direto, ele pode ajudar pessoas e também tem uma grande chance de conseguir um trabalho estável. E como nesse mundo, com 15 anos a pessoa já é considerada um adulto, então ele levanta a cabeça muito orgulhoso e diz que vai procurar um trabalho. Mas ao dar alguns passos, ele se assusta ao tropeçar no cadáver de um monstro gigante e começa a correr desesperado. Mas ele pensa na sorte em que teve de reencarnar e jura que nessa vida vai encontrar o seu fim somente na velhice. E chegando próximo a uma cidade, Luciel fica boquiaberto com aqueles muros enormes e um portão gigantesco. Ele percebe que as pessoas que estão entrando naquele local estão mostrando algo aos guardas, e ele se pergunta se poderia ser algum tipo de identificação. E além disso, eles estão pagando uma taxa a eles. E antes que pudesse analisar mais a situação, ele é o próximo da fila. Quando ele tenta passar pelos portões, o guarda exige a sua identificação. Nesse instante, Luciel se assusta, mas ele automaticamente entra em seu modo negociador, habilidade essa que ele trouxe da sua outra vida. Então ele diz que foi criado em uma pequena aldeia e quando atingiu a maioridade se tornou um curandeiro, mas em sua aldeia ele não tem utilidade alguma e por isso acabou sendo expulso. E ele complementa dizendo que vem em busca de uma chance para trabalhar em uma clínica. O guarda sai e diz para que ele aguarde alguns instantes, e nesse momento Luciel já imagina que pode ter feito alguma coisa de errada, e na pior das hipóteses, ele vai dar um jeito de sair correndo do local. Mas Luciel é surpreendido por uma bela garota, e então ela diz para que ele a siga, pois ela irá levá-lo para a guilda dos curandeiros. A garota vai na frente e Luciel se preocupa pela questão do pedágio, mas o guarda informa que nesse reino curandeiros tem passagem livre. Nesse meio tempo, a garota se distanciou de Luciel e ele sai correndo atrás dela, enquanto pensa que não pode deixar um parceiro de negócios sozinho. Nessa correria, ele acaba se esbarrando em um grupo de aventureiros, e quando Luciel diz que é um curandeiro, os aventureiros já olham para ele com uma cara de raiva. E caído no chão, ainda amedrontado, diz que ainda não pode ser considerado um curandeiro, porque ele não conseguiu habilidades para isso. E o aventureiro nervoso diz que se ele se tornar um curandeiro corrupto, irá atrás dele. E com um sorriso muito forçado, ele diz que vai se esforçar para ser um curandeiro sério e ético, em que todas as pessoas possam confiar. E por fim, os aventureiros vão embora, e ele fica muito aliviado porque por um momento acreditou que iria de F. Lumina aparece e diz que estava de prontidão caso os aventureiros encostassem a mão nele, e Luciel imagina que aquela garota na sua frente deveria ser muito forte. E enquanto caminha pela cidade, ele pergunta para Lumina por que não cobraram pedágio dele. Ela informa que apenas o Império cobra pedágio dos curandeiros, e complementa que os curandeiros lidam com questões de vida e morte, e nesse local eles recebem tratamento preferencial. Luciel imagina que a escolha da sua profissão foi um golpe de sorte devido à sua habilidade de sorte monstruosa. E continuando o papo, ele pergunta para Lumina o quão especial é o trabalho de curandeiro, e ela informa que aqui na República é uma profissão muito importante, e além disso, é aqui que se encontra a sede da guilda dos curandeiros. E ao entrar na guilda dos curandeiros, Lumina vira para Luciel e lhe dá boas-vindas. Nesse instante, ele olha para aquele sorriso lindo e pensa que talvez reencarnar tenha sido uma grande bênção. E após ser recebido pela atendente, ele precisa preencher algumas informações, e logo se depara com a primeira dificuldade, pois ele não entende nada do que está escrito ali, mas através de uma magia de tradução,
intuição, ele rapidamente entende. E enquanto ele preenche o formulário, vê que a atendente se dirige de uma maneira muito formal para Lumina, e ele imagina que ela possa ser uma pessoa muito importante. A atendente imagina que Luciel deve ser algum tipo de idiota, pois ele pergunta se pode apenas escrever que veio de uma vila, pois ele não se lembra o nome do local que veio. E Lumina também imagina a mesma coisa após ele perguntar qual era o nome daquela cidade, mas ela respira fundo e diz que essa cidade é a cidade de Meratone, na República de Santshuruli. E após canalizar sua magia no cartão, automaticamente é impresso que ele é um curandeiro de rank G. Em seguida, a atendente registra o seu cartão na rede mágica da Guilda dos Curandeiros. Isso permite que ele use o seu cartão em qualquer guilda dos curandeiros no mundo. Por final, a atendente entrega definitivamente o cartão para Luciel e diz que foi confirmado que ele tem tanto controle mágico quanto afinidade para magia sagrada. Quando Lumina ia se despedindo, Luciel percebe que se deixar ela ir pode ser que não consiga um emprego em uma clínica. Então, ele pede para que ela o ajude, pois ele nunca utilizou magia sagrada. E ele dá uma desculpa daquelas de negociador, dizendo que em sua vila, como ele era o primeiro curandeiro, lá não existia nenhum pergaminho com feitiços para que ele pudesse aprender. E Lumina respira bem fundo e se lembra que ele é um completo ignorante, então ela tira um pouco do seu tempo para explicar. E existem 3 opções: enfrentar o treinamento espartano, fazer um empréstimo ou tornar-se um aprendiz. No treinamento espartano, ele vai ficar recitando os feitiços até ficar sem mana, e assim que ela for reestabelecida, ele repetirá esse processo e fará isso inúmeras vezes até que desenvolva suas magias de cura. Já na opção do empréstimo, ele vai estudar por 3 anos para aprender magia. No entanto, ele terá que devolver uma moeda de platina à Guilda dos Curandeiros, e como aprendiz, ele executará várias tarefas em seu tempo livre e estudará magia. E após a explicação, Lumina o pressiona para que ele escolha uma das 3, e então o nosso protagonista faz uma breve análise comparando com o outro mundo. O aprendiz parece ser o mais razoável, no entanto, ele não sabe se terá tempo para praticar. Já na opção do empréstimo, isso é como um empréstimo estudantil no outro mundo, e como ele já havia passado por isso, ele sabe que para pagar os estudos após terminar é muito difícil, e ele entende que o treinamento espartano deve ser como estudar para um vestibular. Também percebe que esse treinamento é como se fosse o seu antigo trabalho, quanto mais ele se dedica, maior será a chance de obter bons resultados. Então ele utiliza sua magia de avaliação para verificar qual dos 3 caminhos ele terá uma evolução mais rápida. E por fim, ele dá uma resposta para Lumina: irá realizar o treinamento espartano. Lumina ouve isso e faz uma cara de espanto. Enquanto isso, a atendente não entende como uma pessoa em sã consciência pode aceitar esse treinamento espartano de boa vontade. Lumina passa as instruções para a atendente e a partir de agora ela irá conduzir Luciel. Ela se aproxima dele e se apresenta. Seu nome é Kururu e irá mostrar-lhe o seu quarto. Luciel agradece pelo que Lumina fez por ele e promete retribuir esse favor um dia. E como um bom gado, ele fica só admirando toda aquela beleza. Quando ele chega em seu quarto, percebe que o mesmo não tem janelas. Ele acredita que isso é para evitar distrações. Ele começa a ler o livro que foi deixado para ele e entende como funciona a habilidade. Cada vez que ela é conjurada com sucesso, ela aumenta de nível. E ele vai com toda a empolgação testando pela primeira vez a sua habilidade, mas infelizmente nada acontece. Então ele fica muito triste, pois ele não é daqueles protagonistas que reencarnam e ficam super apelões. Mas ele percebe que algo aconteceu, então acessa os seus status e vê que a afinidade em magia sagrada aumentou 5 pontos, e então ele entende que está no caminho certo. Cada vez que ele utiliza essa magia, consome 5 pontos de mana, e atualmente o seu máximo é 50, ou seja, ele poderia conjurar mais 9 vezes essa habilidade. E após gastar toda a sua mana, ele fica com uma sensação muito ruim, e ele compara como se fosse um dia após ele ter saído para beber com um dos seus clientes. Depois de recuperar toda a sua mana, Luciel acredita que se melhorar o seu controle mágico e a manipulação mágica, esse consumo pode diminuir. E no dia seguinte, ele acorda um pouco assustado, entendendo que realmente não era um sonho essa história de reencarnação. E com muita determinação, ele afirma que vai dar tudo de si, a fim de conseguir uma vida melhor nesse novo mundo. E muito focado, ele reinicia o seu treinamento. Primeiro ele recita a magia, e para que ele não se sinta esgotado, ele não vai exaurir toda a sua mana. Então ele espera com que ela regenere mais um pouco e recita novamente outra magia. Enquanto ele recupera a mana, pratica o controle mágico. E ele faz isso inúmeras vezes. Luciel não tem muita certeza, mas acha que está pegando o jeito. Então ele abre a sua caixa de status e vê que as suas habilidades de manuseio e controle mágico haviam subido bastante. E nesse instante, ele diz para si mesmo que foi muito bom ter escolhido a habilidade de avaliação de domínio. Assim ele pode acompanhar o seu progresso conferindo os números em seus status. Uma moça muito bonita chega ao quarto de Luciel lhe trazendo uma refeição e diz que ele precisa comer bem para continuar trabalhando duro. E claramente o nosso protagonista já fica caidinho por ela e pergunta o seu nome, e ela se apresenta como Mônica. No terceiro dia, Luciel consegue conjurar o seu primeiro feitiço, então
Então ele vai até Mônica e ela adiciona em seu cartão que agora ele é capaz de conjurar o feitiço de cura. Em seguida, ela cobra uma moeda de prata de Luciel, mas assim que ela entende que Luciel estava sob os cuidados de Lumina, se desculpa e confere o cadastro dele e vê que Lumina deixou tudo pago por 10 dias, então ela devolve a moeda de prata a ele. E vendo como Mônica falou de Lumina, ele pergunta quem ela realmente é, se ela é uma pessoa muito importante, e Mônica explica que na verdade ela é a capitã do novo regimento de paladinos da igreja. E o nosso protagonista acredita que ter conhecido Lumina, uma pessoa assim tão incrível, tem algo a ver com a sua habilidade de sorte monstruosa. E então ele vê que ainda tem mais 7 dias de estadia na guilda, mas ele não deixa esses dias terminarem para procurar alguma coisa. Então ele sai para as ruas para promover a sua profissão de curandeiro. E ele se recorda de uma conversa que teve com Mônica, onde ela diz que os curandeiros podem receber dinheiro por cada serviço prestado e uma taxa respeitável seria uma moeda de prata. E além disso, os membros da guilda também devem pagar taxas que são conhecidas como oferendas, e elas variam de acordo com as posições de cada um na guilda. Caminhando pela rua, ele pensa que tem que encontrar uma guilda de aventureiros onde possa trabalhar diretamente como um curandeiro. E enquanto continuava essa caminhada, bem distraído, alguém o chama. Eram os mesmos aventureiros que ele havia esbarrado logo quando chegou na cidade. E ele fica muito assustado e chega próximo ao líder deles e se desculpa muito pelo outro dia. Um dos colegas do líder chega para ele e o chama de Bazan e diz que ele está assustando o garoto, enquanto o outro subordinado diz que isso se deve ao fato de Bazan ter um rosto muito intimidador. De repente, vários aventureiros feridos chegam até Bazan pedindo ajuda. Ele fica muito bravo com eles, pois ele já disse para eles recusarem pedidos perigosos enquanto ainda são novatos. Eles percebem que os ferimentos são graves e eles não têm recursos para levá-los em uma clínica. Nesse momento, Luciel se recorda de mais um detalhe sobre a conversa com Mônica, onde ela diz com muita hesitação que a guilda dos curandeiros não pode fixar taxas para as clínicas ou para os próprios curandeiros, e como a cidade não possui muitos, eles cobram valores exorbitantes por cada feitiço, e além disso a lei também não pode fazer nada. E nesse momento, Luciel choca todos do grupo de Bazan, quando diz que ele vai curar todos os feridos, pois assim como havia prometido para Mônica, ele não será um corrupto. E esse foi o episódio 1 de Seija Mosul. Espero que tenham gostado, e já se inscrevam em nosso canal e curtam nosso vídeo para que o YouTube distribua aí pra galera. Gente, é sempre um prazer, viu? Fui!